Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradeço o convite. É uma alegria estar aqui com vocês e aproveito para parabenizar os organizadores, porque até agora está sendo um evento muito interessante. Então, quando surgiu esse convite, surgiu também a discussão ou a conversa de o que seria interessante apresentar nesta ocasião. Então, já que é um evento de jovens profissionais, vocês devem ter percebido que até agora se falou bastante no tripé. Esse tripé que é formado por empresas, por agências governamentais e pela academia. Esse tripé, inegável, ele existe, só que aqui no Brasil, na minha visão, esses três pés estão muito distanciados. Isso já também foi comentado na palestra anterior. Ou seja, se espera que a academia produza ciência e produza recursos humanos para os outros dois agentes do tripé consumirem recursos humanos em forma de mão de obra qualificada e consumam essa ciência na forma de produtos e soluções. Só que na minha visão esse modelo totalmente dissociado não funciona. Acho que para funcionar melhor, como falava o palestrante anterior, esses três pés têm que começar a se aproximar cada vez mais e trabalhar de forma harmoniosa e conjunta. Então o que eu trago aqui para a gente conversar é sobre uma das atividades que se espera que faça o tripé academia, mas que na verdade deveria ser feito por todos os agentes envolvidos nesse ecossistema da observação da Terra, da teledetecção, como vocês quiserem chamar. Então o objetivo dessa conversa é falar sobre como produzir artigos de impacto, implicitamente ou popularmente dizendo como fazer um paper que seja aceito em um bom periódico, ou como fazer papers que sejam aceitos em bons periódicos. Quando fui preparando essa apresentação, eu vou contar para vocês rapidamente como que surgiu esse material que vou apresentar. Eu tenho várias palestras sobre isso, todas feitas em Beamer, com LaTeX. Mas o Beamer, mesma coisa o PowerPoint, ele impõe uma dinâmica muito linear. Eu não queria apresentar dessa forma linear, porque eu não vejo nenhum dos elementos que compõem uma publicação de alto impacto, nenhum deles eu vejo como mais importante do que os outros. Todos esses elementos sustentam, promovem a produção científica de qualidade. Então, para evitar essa coisa linear, eu comecei montando um mapa conceitual. Eu baixei uma ferramenta, se chama FreeMind, no Mac, e montei um mapa conceitual. O que esse mapa conceitual representava? Esse mapa conceitual representava quais são os ingredientes que compõem o que levam a uma publicação, a um bom paper aceito num bom periódico. E quando esse mapa conceitual ficou mais ou menos pronto, claro que essas coisas vão evoluindo, né? Quando ele ficou mais ou menos pronto, eu pensei, bom, mas eu não consigo apresentar isso, preparar isso num Beamer. Aí fui procurar com que podia apresentar de forma mais natural esse conteúdo e conheci o Prezi. Estamos falando, isso faz semana passada. Então, peço desculpas se a coisa não funcionar de forma estelar, porque sou um iniciante nessa tecnologia, mas vamos lá, vamos tentar entender, ou vamos conversar sobre o que seria fazer publicações científicas de qualidade e alto impacto. Outra coisa, o material que está aqui, o material fixo, é relativamente pouco. Isso é proposital. Eu quero que isso seja aqui um diálogo. Então, não precisam esperar até o final. Por favor, parem, interrompam, e não é interromper, parem e participem. Antes de começar, eu quero entender com quem que estamos falando aqui. Quem aqui é aluno de graduação? Bacana. Quem é aluno depois? E o resto, ou são infiltrados do eixo do mal, ou são professores, são professores e empresas, ou seja, eixo do mal mesmo, mas tudo bem. Quem aqui, dos alunos de graduação e pós, já escreveu um trabalho científico? Muito bom. Que classe de trabalho? Eu posso me dar o direito de perguntar para vocês? Ou vão ter ataques de timidez? O que você escreveu? Que trabalho científico você escreveu?
Fantástico. Quem não passou pela experiência ainda de escrever um texto científico? Bom, então eu vou estar falando essencialmente para quem não passou por essa experiência e para quem ainda não apanhou feio de algum periódico, ou seja, quem não teve um artigo rejeitado sumariamente, essencialmente para essas pessoas. O próximo esclarecimento, e por que eu me arvoro ao direito de falar para vocês sobre isso? Eu fui editor associado do IEEE Geoscience Remote Sensing Letters por 5 anos, e vou cumprir agora 3 anos de editor-chefe desse periódico. Então, não é nada demais, mas pelo volume de informação que passa por mim, digamos, por uma capacidade de síntese que todos nós temos, é que eu já consigo mais ou menos extrair alguns padrões que levam a uma submissão a acabar bem ou acabar mal. E um pouco essa experiência que eu quero passar para vocês. E como eu leciono a disciplina Metodologia da Pesquisa Científica lá na UFAL, então juntei isso todo em um contexto mais ou menos clássico. Mas então já está feita a apresentação do que eu vou falar e vamos em frente, por favor, me participem, sintam-se à vontade. Então, como fazer uma publicação de qualidade e impacto, uma publicação científica? Então, primeiro, quais são, uma coisa que eu sempre pergunto aos meus alunos e a alguns colegas, por que você quer publicar? Então, poucos confessam, mas eu creio que, infelizmente, a grande maioria quer publicar por uma questão de pressão de carreira. Porque se a gente não publicar, a gente é chutado para fora dos programas de pós-graduação. Se a gente é chutado para fora de um programa de pós-graduação, a gente é visto como assim, intocável na comunidade, não tem alunos, em algumas universidades, só as boas. A carga horária aumenta, nas universidades ruins não acontece nada. Então é por isso que os programas de pós-graduação estão como estão. Uma universidade boa, se o professor não faz pesquisa comprovada, deveria botá-lo para fazer outra coisa. Mas enfim, essa é outra história. Então, muita gente quer publicar por uma questão de pressão. Essa motivação é péssima. É péssima. Por quê? Porque a retribuição por fazer pesquisa de qualidade é muito pequena. Então, se degladiar contra os moinhos de vento em troca de absolutamente nada. E o que seria motivações razoáveis? Motivação razoável seria ter real vocação científica. Eu sei que isso soa muito sexy. Eu sou cientista. Mas não tem nada de sexy. É uma aptidão, é uma vocação como qualquer outra. Então, a verdadeira motivação que deveria nos levar a querer publicar é a da vocação de fazer ciência. E como é que a gente poderia medir a vocação de fazer ciência e a aptidão? Porque eu tenho uma vocação fantástica para dançar tango, mas não consigo, não tem jeito. Então não adianta só ter vocação, tem que ter aptidão também. Então, como que a gente sabe se tem mais ou menos vocação e se tem alguma aptidão? Curiosidade. Primeira, eu diria, virtude que a gente tem que se preocupar de descobrir se a gente tem, e para isso, e para ser cientista. Por exemplo, aquele tipo de aluno, eu vou falar de alunos, porque sou professor e eu tenho muitos alunos, então, aquele tipo de aluno que você diz, você leu aquele artigo? Li não. Sim, mas o que te interessa? Sei não. Vamos aprender, sei lá, essa nova linguagem de programação? Para quê? Pronto, já sei que isso aí para cientista não dá. Por quê? Porque sem curiosidade, em qualquer assunto, sem curiosidade, você não tem um bom cientista. Mas só curiosidade não adianta. Também eu tenho muitos alunos que são, eu brinco com eles, falo que parecem hamsters que tomaram cocaína, porque estão constantemente procurando tudo, estão correndo assim, ou seja, uma falta total de foco. Quando falta foco, não tem dedicação. E dedicação é outra componente fundamental para fazer uma boa carreira científica. E tem aqueles que querem dançar forró, ir para a praia, ou seja, ter uma vida normal e serem cientistas. É difícil, porque ser cientista requer tempo,
Estou exagerando, claro, é fundamental ter uma vida normal, mas toma tempo. É difícil você ver um cientista que consegue trabalhar das 8 da manhã, meio-dia, larga a caneta, vai almoçar, volta às 2, trabalha até às 5, larga a caneta e vai embora. É difícil. Pode até ter, mas não é o usual. Talento. Bom, infelizmente sim, não. E aqui começa essa coisa meio politicamente incorreta. Infelizmente não é todo mundo que tem curiosidade, que tem dedicação e que tem tempo que se dá bem na ciência. Por quê? Porque falta aquele ingrediente fundamental, que é o talento, a faísca. Nem todo mundo tem. Muito trabalho compensa talento? Sim, e compensa, mas esse 5% da receita do sucesso que se chama talento, isso tem que ter, senão é difícil se dar certo. Conexões, a não ser que vocês trabalhem numa área arcana, oculta da matemática, provando aquela extensão daquele teorema, e vocês não precisam falar com ninguém, ou seja, a não ser que vocês sejam aquele perfil de pesquisador que pode ser trancado numa sala e basta que passem café por debaixo da porta. Conexões são fundamentais. Em sensoriamento remoto e coisas próximas, a gente precisa falar com pessoas. Nem que seja para pedir dados, nem que seja para pedir uma ajuda com um código que não está funcionando, nem que seja para pedir um conselho, nem que seja para chorar no ombro de outra. A gente precisa de boas conexões. Então, gente muito louca que não consegue se relacionar, e acreditem, tem dessas muitas na academia, não tem um perfil muito bom para cientista do tipo de ciência que a gente faz. E outra coisa, estávamos falando hoje no almoço, e prometi que ia apresentar, é o tal do processo contínuo. A ciência não é um instante no qual se transpirou uma ideia, então a gente tem que executar essa ideia, escrever o paper, mandar para o periódico, pegar as revisões, corrigir, continuar o ciclo até a publicação. Então, quando publicou lá na frente, 4 anos depois, vai começar a pensar em outra ideia. Não, isso é fatal. Isso é fatal. Essas pessoas que falam, eu pesquiso, mas estou esperando a resposta do meu paper. Ou eu faço pesquisa, mas demora tanto. Sim, porque tem que ser um processo contínuo. Você não pode ter em ciência uma única ideia, um único paper, esperar até ele ser publicado, porque não é assim que funciona. Então, essa é outra história que não está muito bem contada. Isso aqui requer paciência. Paciência também faz parte do jogo do cientista. Então, vamos em frente. Método. A importância do método. Qual é a diferença entre pesquisa e pesquisa científica? Bom, primeiro, o que é pesquisa? Pesquisar é se fazer perguntas a si próprio e tentar respondê-las. Ou seja, se eu me pergunto, qual é o melhor programa para hoje à noite? Ir para um cinema, ir para um barzinho, ficar no hotel? Estou me fazendo uma pergunta. Aí eu vou colocar uma medida de utilidade. Qual é a minha utilidade a ser atendida com essa pergunta? Bom, pode ser a minha diversão, pode ser também despesa. Eu não quero gastar muito e quero me divertir muito. Bom, isso está difícil, mas a gente pode tentar um problema multiobjetivo. Bom, isso tudo é fazer uma pesquisa, são formas de pesquisa, mas não é pesquisa científica. Pesquisa científica é se fazer perguntas, tentar respondê-las, mas seguindo um método. Então, aqui entra outra virtude de quem faz ciência, outra virtude de bons artigos. Gênios indomáveis, aqueles que não acatam, não gostam de tradição, querem acabar com tudo que já foi feito, não se dão bem em ciência, porque o método requer você acatar e saber o que já foi feito, requer muita paciência. Então, o método é o que distingue a pesquisa simples da pesquisa científica. A pesquisa científica é uma especialização, uma qualificação da pesquisa. E qual é, eu diria, assim, o principal ingrediente do método científico? O principal ingrediente do método científico, essa é a minha visão, se chama Reproducible Research. Reproducible Research, embora a ciência, tal como a gente entende hoje, ela foi mais ou menos moldada
meados do século XIX. Reproducible Research é uma coisa recente, dos anos 90. É um conjunto de boas práticas, isso está por escrito. Vocês já ouviram falar de Reproducible Research? Nunca? Então, peçam para os seus professores de metodologia que lhes ensinem isso, porque isso é fundamental. Isso é realmente fundamental. Essa ideia do Reproducible Research foi proposta nos anos 90 por um dos grandes da computação, se chama David Donoho. Já ouviram falar de David Donoho? Já ouviram falar de Compressive Sensing? É dele. Já ouviram falar de Wavelets? Ele fez as principais contribuições de Wavelets, de Compressive Sensing, de uma série de áreas muito, muito importantes. E ele cunhou esses termos, Reproducible Research, para designar um conjunto de boas práticas que devem ser aplicadas em todas as etapas da pesquisa científica. No desenvolvimento, na execução e na disseminação do novo conhecimento científico. Por quê e para quê? Qual é o objetivo de Reproducible Research? Ele dá uma série de exemplos engraçados. Então diz, por exemplo, imaginem que no seu laboratório a arquiteta de software, que é a pessoa que está assim, mais acima do desenvolvimento, engravida e pede licença. Coisa totalmente razoável, esperável. Só que ela vai embora e corta a comunicação. Claro, ela quer se dedicar à gravidez. E aí, quem vai tomar conta do caos que ficou desse bando de programadores que não tem ninguém para liderá-los? Aí você nomeia alguém. Essa pessoa tem que adivinhar o que estava sendo feito pela arquiteta de software. Agora, imaginem que isso mesmo acontece com um orientador. Alunos, imaginem que seu orientador resolve tirar um mês de férias. Não respirem aliviados, porque seus orientadores podem estar por aqui. Imaginem que seus orientadores são bacanas, simpáticos, prestativos. Então, pode ser uma catástrofe uma pessoa se afastar de um projeto por um largo tempo. Esse é o aspecto humano. Agora vamos entender Reproducible Research de um aspecto mais técnico. Imaginem uma coisa que eu fiz no meu doutorado. Imaginem que vocês propõem um novo filtro para reduzir o ruído speckle das imagens SAR. Tá bom, bacana, vocês propõem um novo filtro. Quando a gente propõe uma nova técnica, a gente vai testá-la e vai compará-la com o que já foi feito. Tá bom, então vou testar o meu novo filtro com os filtros da literatura. Isso significa que vou ter que implementar todos os filtros da literatura para comparar com o meu? É uma tarefa praticamente impossível. Então, eu gostaria de ter esses filtros já implementados. Isso é Reproducible Research. Deixar as coisas disponíveis para que as pessoas possam continuar. Não somente possam continuar, mas também possam comparar. Vocês se lembram qual é a frase-chave do Google Scholar? Vocês usam o Google Scholar de vez em quando, né? Não somente contigo, fofoca, né? Tá, Google Scholar. Então, qual é a frase-chave do Google Scholar? Standing on the giant's shoulders. Vocês sabem o que quer dizer essa frase? Em pé nos ombros dos gigantes. De quem é essa frase? De Newton. O que ele quis? Newton foi transformado praticamente num deus em vida. E ele falou, não, gente, não é tão assim. Eu estou de pé nos ombros dos gigantes, que parece uma coisa muito humilde. Na verdade, ele estava cutucando o arqui-inimigo dele, que era um baixinho desse tamanho. Mas essa é outra história. A ideia é muito bacana. Ciência se faz assim, ciência se faz progredindo, sempre avançando mais. E Reproducible Research atende a isso. Por isso a palavra reproducible. Ciência, ou melhor, pesquisa reprodutível. Eu consigo reproduzir o que os outros fizeram para ir daí em diante. Então, como é que a gente implementa ciência reprodutível, reproducible research, no terreno em que a gente trabalha? Bom, primeiro, a gente tem que trabalhar com controle de versão. Uma forma rudimentária de controle de versão é ter uma pasta compartilhada no Dropbox. Então, eu entro, faço modificações, a outra pessoa vê, etc, etc. Quem trabalha desse jeito aqui? Quem usa Dropbox dessa forma? Quantas vezes já lhes deu o nome do arquivo em conflito com?
Por quê? Porque duas pessoas trabalharam no mesmo arquivo ao mesmo tempo. E o que acontece se vocês querem voltar ao que estava feito uma semana atrás para ver um trecho de um código bacana? Não dá certo. Então, sistemas como SVN, System Version não sei o que, não me lembro o N, e Git permitem isso, permitem que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo sem dar conflito e permitem que você possa voltar versões anteriores para resgatar alguma coisa que você perdeu salvar um arquivo que não devia salvar e foi adiante. É fantástico, gente. Aprender a usar essas coisas fez uma diferença fundamental na minha carreira e principalmente dos meus coautores que morrem de raiva porque tem que usar essas coisas, senão. Mas é muito bom, vale realmente a pena investir nisso. Outra componente, lembrem que a gente quer compartilhar aquilo que a gente faz. Então, vamos evitar usar formatos proprietários. Qual é o rei dos formatos proprietários? Me manda aquela planilha Excel. Gente, nem todo mundo usa Excel, tá? Então, Excel é um exemplo de formato não proprietário com uma série de problemas graves. Vamos tentar usar sempre formatos livres que a gente possa distribuir. Sim, número 1, violar direitos autorais, porque não sei quantos aqui têm Excels pagos. Segundo, que se possa abrir em qualquer plataforma. Terceiro, disponibilizar códigos. E quando digo códigos, não estou falando somente o código do programa que você fez, mas também o código que foi usado para gerar aquele gráfico com que você ilustrou seu paper. Isso pode parecer exagerado, mas os que já mandaram um paper, esse paper voltou com pedido de modificações, se essas modificações eram alterem no seu gráfico, por exemplo, a cor de fundo, ou coloque. Se vocês não guardaram a sequência de instruções com que vocês fizeram esse gráfico, vocês vão ter que começar de novo, do zero. Então, aprender essas coisas tem um custo inicial, mas é um investimento que paga juros tão altos para a gente e a curto prazo que realmente vale a pena. Então, lembrem desses truques. Sempre que possível, usar plataformas FLOSS. Vocês sabem o que é FLOSS? Free, Libre, Open Source Software. Ou seja, plataformas gratuitas que estão disponíveis para modificação. Por exemplo, R, por exemplo, Ox, por exemplo, Julia. Estou dando aí dicas de excelentes plataformas computacionais gratuitas de código livre, código aberto. Em contraposição a, por exemplo, MATLAB. Aqui eu imagino que praticamente todo mundo usa MATLAB. Tentem evoluir para plataformas FLOSS, gratuitas, porque dessa maneira vocês vão colocar todas essas informações em um sítio web vinculado ao paper, e no final do paper vocês vão dizer todos os elementos que fazem desta pesquisa uma pesquisa reprodutível, Reproducible Research, estão disponíveis no site tal, que claro, tem que estar em um servidor com uma URL, um endereço permanente, não pode ser uma coisa volátil. Alguns periódicos, e são periódicos de altíssimo impacto, colocam um carimbo quando o artigo é reprodutível. Outros periódicos, como por exemplo o Journal, maior fator de impacto de estatística, só aceita artigos que são reproducible research. Então, eu estou contando isso para vocês porque a ciência está indo nesse caminho. Cada vez mais editores editores associados e revisores cobram a reprodutibilidade. Como editor-chefe, constantemente estou vendo que os revisores dizem, olha, você está dizendo que seu filtro é fantástico. Tá bom, me dê que eu vou provar com os meus dados. E se os autores não liberam o código, o artigo não é aceito, porque é uma exigência do avaliador e quem manda é o avaliador, a não ser que peça uma coisa maluca. Então a ciência está indo nesse caminho. Eu recomendo para vocês fortemente que vocês deem uma olhada, pensem e adotem, comecem a adotar essas boas práticas. Todos os periódicos bons permitem a publicação de material complementar. Tudo isso vai para material complementar e enriquece enormemente
uma contribuição científica. Tem algum comentário, alguma pergunta? Vamos em frente. Eu não tenho a menor ideia que horas são. Ok, 4:30, estamos bem. 2:30. Ética. Muitos artigos são rejeitados, nem sequer são colocados para revisão, porque violam a ética da publicação científica. E a ética da publicação científica, para nós que não trabalhamos diretamente com animais, nem com animais humanos ou não humanos, a ética se resume a não praticar salami publishing. O que é salami publishing? Vocês conhecem esse termo? Não é invenção minha. É fazer uma pesquisa, exatamente isso, é fazer uma pesquisa, concluir a pesquisa e dizer qual é a menor fatia dessa pesquisa que eu posso mandar para um paper para publicar. Por que a menor fatia? Porque é melhor 2 papers do que um. Errado. Já me aconteceu, e as histórias que eu posso contar para vocês do periódico, isso encheria vários livros de horror, mas encheria vários livros. Um autor faz isso, manda um artigo, 5 páginas, beleza, coloco para revisar, me escreve o editor-chefe de outro periódico da mesma sociedade, do J-Stars, Jocelyn, que, para quem não sabe, não é mulher, é homem, apesar do nome. Me escreve, Alejandro, eu estou aqui com um artigo de um autor, mas estou achando estranho, porque algumas frases parecem fazer referência a outro trabalho. Você sabe quem é ele? O que tinha acontecido? Tinha pegado um paper extenso, cortado em 2 partes, mal cortadas, tinha mandado uma para Letters e outro para J-Stars. O que aconteceu com Lindo? Os 2 papers foram rejeitados e ele entrou para a lista negra. Temos uma lista negra, isso é verdade, não é lenda urbana. Há uma lista negra da IEEE. Por quê? Porque isso é considerado antiético, isso não se faz. Se você tem resultados suficientemente bons para ocupar um artigo de 20 páginas, mande seu trabalho, não fique mesquinhando. Isso é uma péssima prática. Outra, autoria indevida. Colocar o autor, o marido, colocar o orientador, a mulher do orientador, o primo da mulher do orientador, o amigo da mulher do orientador que organizou a festa de batizado da boneca Barbie da filha. Entra absolutamente todo mundo. E se você vai ler e pergunta, o que você fez? O que eu fiz com o quê? Não, é aquele que paper. Fatal. Isso é fatal. Alguns periódicos bons estão exigindo que os autores digam, em uma correspondência pessoal com o editor-chefe, o que cada um fez. Eu acabei de ter um artigo aceito, somos em Philosophical Transactions of the Royal Society of London, e aí eu recebi um e-mail do editor-chefe dizendo, professor Alejandro Freire, gostaria de saber, através de um e-mail seu pessoal, qual foi a sua participação no artigo. Aí eu escrevi. Ele fez essa pergunta a cada um dos autores, isso foi compilado em um parágrafo no final do paper. Os autores afirmam que, 2 pontos, claro, assumem um compromisso. Alunos de graduação e pós-graduação, vocês gostariam de chegar na defesa do seu TCC, da sua defesa de mestrado, sua tese de doutorado, a banca malhar algum detalhe, vocês olharem com desespero para o seu orientador e o orientador dizer, eu não tenho nada a ver com isso não. Bom, evitem que isso aconteça na vida profissional de vocês, porque é muito, muito, muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Então, a autoria indevida é isso, é colocar pessoas que não participaram e o contrário também, não colocar pessoas que participaram. Então, isso é péssimo, é muito, muito ruim. E o pecado capital, mais fatal de todos, é o plágio. E a IEEE, para vocês terem uma ideia, tem páginas e mais páginas de análise de plágio. O que é plágio? Como tratar plágio? Um autor ou autores que mandam um artigo que se considera plágio nível 1. O que é plágio nível 1? Metade ou mais vem de um artigo e não é citado. Quando isso é descoberto, é um processo longo, chato, demorado, mas no final desse processo, esses autores ficam proibidos de mandar qualquer coisa para a IEEE, periódico, conferência, por até 4 anos.
Então, evitem. Aquele velho copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V, cuidado. Vocês podem fazer, mas tem que fazer como corresponde, com a devida citação. Também traduzir não é ser autor. Parafrasear não é ser autor. Sempre façam as devidas citações. Então, esse é um elemento fundamental quando a gente quer fazer um bom trabalho. E quando vocês forem orientadores, e falo também aqui para os colegas professores, cuidado, porque há alunos que não têm escrúpulos. E há professores também que não têm escrúpulos. Mas se um aluno meu faz isso, e eu sou pego, eu sou tão responsável quanto ele é. Então, cuidado com essa história do plágio, porque é crime. É crime, é se apropriar daquilo que não é seu. É a mesma coisa que enfiar a mão no bolso de uma jaqueta e pegar uma carteira. É a mesma coisa. Bom, outro ponto, conteúdo. Como organizar o conteúdo, e isso serve para quem está fazendo TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Lembre que o conteúdo deve estar organizado de forma tal que salte aos olhos, que fique bem claro qual é a contribuição que esse trabalho faz à fronteira do conhecimento. Ou seja, como que esse trabalho avança o estado da arte. Você sempre tem que se perguntar, o que eu estou escrevendo vale a pena ser lido? O tempo que eu estou demandando da banca, dos leitores do meu paper, esse tempo está sendo bem usado ou é lixo? Então, sempre pense isso, sempre vocês têm que contar como o trabalho de vocês avançou a fronteira do conhecimento, ou seja, como mudou o estado da arte. E para isso, a gente tem que seguir uma estrutura que está consolidada, isso também é de meados do século XIX, se chama estrutura IMRAD. Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão. Essa estrutura é meio que um coringa, é uma estrutura que sempre funciona e consiste em a introdução. Eu pergunto, deixa eu ver algum corajoso. Eu quero que algum aluno de pós-graduação, espontânea e voluntariamente, me diga qual é a pergunta científica que está norteando a sua pesquisa. Algum valente. Quem é valente aqui? Quem é corajoso ou corajosa? Qual é a pergunta científica? Tem que ser em uma frase. Você não tem que parar para respirar. Uma frase curta. Qual é a pergunta científica de vocês? Nada? Não, a pergunta. Eu vou dizer qual é a minha pergunta científica. A minha pergunta científica, nesse momento e nos próximos anos, é mais ou menos assim. Quando eu trabalho com dados fully pulsar, dados polarimétricos, qual é o conteúdo de informação que cada uma dessas componentes tem? Essa é a minha pergunta. Essa pergunta se instancia em vários problemas. Se instancia em problemas de modelagem estatística, em problemas de estimação, em problemas de classificação, em problemas de segmentação, em problemas de filtrado, um monte de coisas. Mas essa é a pergunta, isso é o que me incomoda na hora de dormir. Isso é o que me faz sair da cama em vez de ficar assistindo Game of Thrones. Então, qual é a pergunta de vocês? Eu lhes faço essa pergunta porque recentemente uma pessoa chegou para mim e falou: professor, eu mandei o meu projeto para o CNPq, que eu estou no comitê assessor do CNPq também. Mandei o meu projeto para o CNPq, eu quero saber se tenho chances de ganhar bolsa de produtividade em pesquisa. Eu fiz essa pergunta para ele. Quase chorou. Não, porque como assim? É uma pergunta simples. O que você faz? Não, porque na verdade a gente desenvolve... Não quero saber o que você desenvolve, eu quero saber o que você faz, o que você pensa, qual é a pergunta que você tenta responder. Não, porque veja bem que na minha... Não quero saber a tua, qual é a pergunta? Não sabia. E ele se respondeu a pergunta que ele me fez. A resposta é não. Se não tem uma pergunta científica que leve, que guie, começou errado. Começou errado. Eu falo para os meus alunos de metodologia, se teu professor orientador de TCC, a proposta de TCC começa assim, você vai fazer, está errado. A proposta de um TCC deveria ser a proposta de uma pergunta. Qual é a pergunta que você vai tentar responder ao longo de 6 meses, 2 anos, se for um mestrado e assim por diante. Então, a introdução, uma boa introdução começa
com a pergunta científica, porque esse é o fio condutor. Neste paper tentamos entender o conteúdo de informação que tem o SPAM. SPAM é o produto dos elementos da diagonal da matriz de polarimetria. Pronto, está claro. Se me interessa, vou continuar lendo. Se não me interessa, passo para o próximo. Revisão bibliográfica completa. Eu cansei de rejeitar papers porque não fazem uma revisão bibliográfica completa. Um paper que essencialmente diz, olha, tem esse problema, eu tive essa ideia, testei e funcionou. Beleza, e daí? Não me interessa. Eu tenho que ter uma motivação para ler o paper, e a motivação é quanto que esse paper avança a fronteira do conhecimento. E como que eu vou saber quanto avança se eu não sei onde está a fronteira? Para saber onde está a fronteira, eu tenho que fazer uma revisão bibliográfica com 3 atributos. Completa, atualizada e qualificada. Ou seja, completa, não posso ter esquecido nenhum paper fundamental. Atualizada, não posso fazer uma revisão bibliográfica e ler os papers até 2010. E qualificada, se eu tenho um bom paper na Science, no Journal of Remote Sensing of Environment, em qualquer jornal da IEEE, e o mesmo assunto foi tratado por um periódico das freiras surdomudas e manetas de Além-Túmulo, claro que eu vou citar o paper do melhor periódico. Tá? Então, completa, atualizada e qualificada. Dessa maneira, eu traço a fronteira do conhecimento e digo, olha, por exemplo, aquele paper de filtros de speckle. Os principais filtros de speckle tratam o problema dessa forma, dessa forma e dessa forma. Nesta classe ainda não foi tratado o modelo tal. Eu escrevo sobre esse problema. Pronto, contei tudo. Tá? Então isso é fundamental, uma boa revisão bibliográfica. Metodologia. Sim. Por favor, por favor. Boa pergunta. Depende da área, depende muito da área. O pessoal da área de redes em computação, eles gostam de uma seção separada, chamada estado da arte, ou trabalhos correlatos. Eu prefiro, e os papers que eu fiz e que eu mais gosto, tem 4 sessões. Introdução, metodologia, resultados e conclusões. Para mim é mais simples. Eu sou em gradiente descendente. Eu tento despender a menor energia possível para fazer as coisas. Quando você tem que gerenciar muitas sessões, aí você tem que interrelacioná-las, fica complicado. Eu prefiro colocar na introdução. Pergunta, qual é a minha pergunta? Estado da arte. Tá? Isso aqui são 2 meses do meu curso em metodologia, tá? Então por isso está bem condensado. Metodologia, essencialmente, responda à pergunta, como eu fiz aquilo que eu fiz? Ou, se vocês preferem, deem a receita para o leitor repetir exatamente o experimento que vocês fizerem. Se vocês usarem um computador, o modelo da tralha, o sistema operacional, todas as informações têm que estar na parte metodológica, para que tudo possa ser reproduzido. Feita a pergunta, havendo dito como eu fiz o que eu fiz, beleza, e o que eu observei? Erro de compilação, não, isso não é. Core dump, também não. Você não tem que contar essas coisas chatas que acontecem com a gente, né? Quando o programa não compila. Não. O que eu observei quando eu fiz aquilo que eu disse que ia fazer na metodologia? Essa é a parte mais extensa do paper. Em geral, é a parte que pouca gente lê, mas tem que estar lá. Bom, mas se a gente observou alguma coisa, para que a gente observou? Porque esse vai ser o material para mudar o quê? O estado da arte. Então, como eu observei aquilo que observei, se verifica a minha hipótese de partida e mudei o estado da arte. Mudou o que se sabia a respeito do problema que foi formulado na pergunta científica. E aí fecha. Estão vendo como é bonito? Isso não é meu, já queria eu. Isso é mais ou menos de Pasteur, Louis Pasteur. Século XIX, ele formulou as coisas dessa forma, porque é fantástico. Aí vocês contam a história e fecha. Tudo fecha de forma elegante e reproduzível. E é ciência. Isso é ciência. Senão não é ciência. Senão é um relato bacana, simpático. Mas talvez não seja ciência.
Então, próximo. Ferramentas que eu sugiro universalmente, até para os meus amigos que trabalham no departamento de computação. Uma tríade, eu chamo os 3 A's. Easy Web of Knowledge. Eu não vou perguntar aqui quem não conhece o Easy Web of Knowledge, porque quem disser que não vai cair no meu carinho. Quem faz ciência e não usa o Easy Web of Knowledge está em maus lençóis. O Easy Web of Knowledge, como todos vocês sabem, é o banco de dados dos periódicos indexados. Como todos vocês sabem, um periódico indexado é indexado no Easy Web of Knowledge. Então, todo mundo tem que ter uma conta no Easy Web of Knowledge, saber usar o Easy Web of Knowledge, e quando os pareceristas do CNPq respondem, o autor da proposta publicou X artigos em periódicos do Easy WOK, você não tem que ficar olhando para isso e se perguntando o que é Easy WOK, é Easy Web of Knowledge. Tá? Então, é o conjunto de periódicos indexados. São os melhores periódicos. Saber usar, tem que saber extrair informações. E LaTeX e BibTeX, que são, até onde eu sei, até hoje, as melhores plataformas, indiscutivelmente, para escrita e preparação de trabalhos científicos. Isso aí também seria assunto de todo um curso, mas eu deixo apenas o comentário, a minha visão e a curiosidade para aqueles que não conhecem. Quanto custa usar LaTeX? Quanto custa uma licença de Word, essas coisas? É caro, né? Eu tive que comprar para o meu Mac. Quanto está hoje? Ui, quanto custa o basicão mesmo? Quanto custa a LaTeX? Zero. FLOSS, Free Open Source Software. Tá? E BibTeX, que gerencia as minhas referências bibliográficas? Zero. O meu arquivo BibTeX mais antigo é de 1987. Talvez tenha gente aqui que nem nasceu. Porque é tudo reaproveitável. Não tem essa de, eu estou usando o PowerPoint versão não sei o que, e aí a animação do passarinho que pulava não funciona. Não tem isso. É totalmente portável, funciona para sempre. Então, recomendo fortemente, principalmente alunos, que passem a usar isso. E o veículo? Para qual periódico mando o meu paper? Será que mando para o Journal of the Freiras, Manetas e Surdomudas de Além-Túmulo? Bom, depende daquilo, da qualidade do que você fez. Mas a primeira pergunta que você tem que se fazer é, será que a minha pesquisa é aderente a esse periódico? E isso é fácil, mais ou menos fácil de responder. Você lê esse periódico? Se você não lê esse periódico, por que cargas d'água você vai mandar para ele? Se você não lê. Os periódicos falam para um certo público. Se você não faz parte desse público, as chances de você ser um interlocutor qualificado são muito baixas. Então, a primeira pergunta é, você é leitor desse periódico, de periódicos da sociedade, de periódicos similares? Você usa o Archive para seguir autores? O Archive é mais ou menos como, seria, sei lá, uma espécie de Facebook da comunidade, como Lattes. É para seguir autores que nos interessam. Você segue os autores que publicam assiduamente. Você conhece, se reconhece nos editores associados do periódico. Se a resposta a isso tudo for não, então procure outro periódico, você vai ter mais chances. Segundo, escolha pela qualidade. E como se mede a qualidade? Pelo fator de impacto, pelo eigenfactor, por uma série de métricas, mas não se fixe apenas no valor do ano corrente. Faça uma análise temporal. Vou mostrar a seguir como fazer isso bem rapidamente. E o Qualis? Eu vou deixar isso para, se eventualmente houver perguntas, eu posso falar muito rapidamente sobre o Qualis. E outros critérios para usar são a rapidez da publicação. A gente sabe que tem periódicos muito lentos. O Remote Sensing of Environment estava com um backlog de 2 anos. E outro critério é o custo. Os periódicos da IEEE cobram $200 por cada página de excesso. Ou seja, a partir da 4ª página nas letters, a partir da 7ª página nos outros periódicos, se paga um excesso de páginas. Tudo isso você tem que pensar na hora de escolher o periódico, o veículo, mas sempre escolha o melhor. Bom, como que se segue, como se analisa a qualidade de um periódico? Eu já devo
ter estourado o tempo. Não, ainda estou. Falta pouco. Fator de impacto. O que é fator de impacto? Fator de impacto mede essencialmente a popularidade de um periódico, ou seja, quantas citas por artigo esse periódico recebeu nos últimos 2 anos. Então, uma janela que vai andando, uma janela de 2 anos, com sobreposição. Adianta eu dizer que Letters, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, tem um fator de impacto de 2,18. Isso quer dizer que os artigos que a gente publica recebem, em média, 2 citações. Isso é muito ou pouco? Se a gente comparar com o fator de impacto de, não sei, de álgebra na matemática, é fantástico, porque o fator de impacto de álgebra é 0,3, 0,4. Se a gente comparar com fatores de impacto da biologia, é uma porcaria, porque eles começam a ficar interessantes a partir do 8. Então, o que é interessante é ver como esse fator de impacto posiciona esse periódico na sua comunidade. As letters Geoscience and Remote Sensing Letters estão em 4 comunidades: Engenharia Elétrica e Eletrônica, Geochemistry and Geophysics, Ciências de Imageamento e Tecnologia Fotogramétrica e Remote Sensing. Então vamos ver como está em Remote Sensing. Em Remote Sensing, esse periódico se posiciona tipicamente na faixa acima dos 60% melhores. Esse é o índice de bondade, quanto mais para cima, melhor. Ou seja, um periódico que está sempre do segundo quartil para cima. Já Engenharia Elétrica e Eletrônica está no primeiro quartil. Para essa comunidade é um periódico ainda melhor. Então veja, não estou observando o valor pontual, e sim como que esse valor posiciona um periódico. Mas é um índice de popularidade, ou seja, uma citação a um artigo da Geoscience and Remote Sensing Letters que vem da Science, da Nature, vale a mesma coisa que uma citação que vem no periódico As Freiras Surdo-Mudas e Manetas. Para avaliar a qualidade do periódico que origina a citação, temos outra medida, temos várias. Uma delas, que eu gosto, é o Eigenfactor. Nem dá para contar como se faz, mas essencialmente mede isso, mede o número de citações ponderadas pela qualidade do periódico que as origina. Quando a gente vai e olha o Eigenfactor, em todas as áreas, Geoscience and Remote Sensing Letters está muito, muito bem, está acima está sempre no primeiro quartil, ou seja, nos 25% melhores periódicos, por uma medida de prestígio. A outra é uma medida de popularidade, essa é uma medida de prestígio. Ou seja, Letters, tem um ditado em espanhol muito bonito, não há prenda que não se lhe parezca ao dueño. Traduzido livremente, não tem bicho que não se pareça com dono. Eu acho que é bem um pouco o estilo da sociedade. Não são periódicos muito populares, mas são periódicos muito prestigiosos. E analisando a evolução temporal, vocês veem que por ambos critérios, os periódicos estão em ascensão. Então, esse é um bom indício de que é um periódico saudável, não está estacionado, nem está em declínio, e de prestígio. Façam essa análise a priori, dentre os periódicos que vocês leem, porque são esses os periódicos onde vocês vão querer mandar os seus artigos. E já estamos praticamente encerrando. Maceió, que é onde eu moro, e um convite nada velado a vocês eventualmente fazer um mestrado lá com a gente. Temos um mestrado em modelagem computacional de conhecimento. Esse é meu e-mail, e nesse site, meu site pessoal, é uma bagunça como todo site pessoal, vocês têm as transparências de todo esse material que a gente viu aqui, com referências, com tudo, tá? E era isso que eu queria contar para vocês. Muito obrigado pela paciência.